Capítulo 841, saindo com sucesso do isolamento, alcançando a destruição da vida. A tradução do Koan Revisão. Ed Padrim. A fonte do trovão do leão rochou e voou, usando toda a sua força para se libertar daquela lança branca prateada feita a partir da vontade. Um enorme buraco foi rasgado pelo lado direito do seu corpo, enquanto toda a sua perna direita foi cortada. Xixi. A perna direita cortada da fonte do trovão do leão rochó imediatamente se transformou em um puro arco de eletricidade, aprisionado pelas leis do trovão que estavam fundidas na lança de Li Ming. Ela imediatamente absorveu e direcionou para a matriz seladora dos seus. Uma fonte do trovão era conhecida como imortal e indestrutível. No entanto, essa parte imortal e indestrutível era apenas o núcleo cristalino da fonte do trovão. Por exemplo, o núcleo cristalino da fonte do trovão do leão rochó estava localizado na cabeça e o resto do corpo era apenas uma forma condensada de energia. Se fosse destruído, então poderia ser formado a partir de energia mais uma vez, embora isso exigisse muito tempo para fazê-lo. A fonte do trovão do leão rochó uivou em completa tristeza. Seu ódio contra Li Ming atingiu os limites da razão. No entanto, também estava com muito medo das leis do trovão contidas naquela lança criada pela vontade. Quando a fonte do trovão do leão rochó viu que a lança branca prateada feita por vontade mais uma vez tremer e zumbir, uma fagulha do medo finalmente envolveu seu coração. Ele se virou e escapou para o norte. A fonte do trovão do leão rochó fugiu. Com sua velocidade, se decidisse fugir, não havia nada que Li Ming pudesse fazer a respeito. Além disso, o espírito de batalha de nível prata estava longe de ser capaz de selá-la. O interminável relâmpago que encheu os céus começou a retroceder. Uma quantidade enorme de trovões foi capturada pela lança branca prateada e transformada em energia que então foi absorvida para dentro da matriz seladora dos seus. A energia de origem do céu e da terra, o poder do trovão, assim como a infinita luz das estrelas neste reino dimensional correram diante do mar de energia que Li Ming estava dentro, fazendo com que a energia ao seu redor aumentasse descontroladamente. Um momento depois, todos os trovões no céu desapareceram e o céu noturno se acalmou novamente. A lua brilhava contra as nuvens escuras e o vento da noite ainda soprava tão suavemente quanto antes. Tudo que restava eram as sombras dos relâmpagos nas pupilas de todos para lembrá-los do que acabara de acontecer. Era como se tudo agora fosse um sonho passageiro. Um espírito de batalha de nível prata que ultrapassava um ancião supremo do reino mar divino havia aparecido, assim como uma alma do trovão aparentemente de grau celestial de nível alto, vinda do mar dos milagres. A batalha entre essas duas existências deixou todo mundo perplexo. No final, aquela alma do trovão do mar dos milagres foi derrotada por Li Lanjan. Muitas cenas chocantes haviam acontecido esta noite. Isso superou seu escopo do entendimento deles. O que é esse som? A mente de um artista marcial se agitou. Ele podia ouvir um leve som de batidas no ar. Quando ele disse isso, os outros artistas marciais presentes também ficaram de queixo caído. Ping. 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 Esse som era como um grande tambor batendo. No entanto, o som era fraco e persistente, como se viesse do horizonte, à distância. O que é esse som? São aqueles passos. Toda vez que essa batida poderosa e rítmica soava, deixava um grande impacto no coração de todos. Embora não fosse tão majestoso quanto as notas celestiais que continham um pouco do encanto do grande Dao, cada batida fazia com que a energia da origem do céu e da terra ao redor aumentasse, como se contivesse algum tipo de poder indescritível das leis. Ping. 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 O som das batidas ficou cada vez mais alto até soar como trovões nos ouvidos. Uma massa vermelha de energia começou a se reunir dentro da matriz seladora dos seus. Toda vez que essa batida soava, uma explosão brilhante de luz vinha de dentro da massa vermelha de energia. Olhe para a matriz seladora dos seus. É aquela luz vermelha. Isso é um coração? Li Lanjan está finalmente reformando seu corpo. Artistas marciais gritaram horrorizados.
Depois que um corpo de artistas marciais era decomposto e começava o processo de formar o corpo espiritual, tudo começaria com o coração. Aquele pesado tambor rítmico tinha sido o som dos batimentos cardíacos de Li Ming. Nas lendas, quando uma potência se aproximava do pico das artes marciais, eles podiam arrancar seu coração e ainda assim viver várias centenas de milhares de anos sem fim. Isso porque seu coração estimularia as leis do mundo. Embora o coração de Li Ming ainda não conseguisse atingir tal limite, ele ainda tinha a capacidade de aumentar a energia de origem do céu e da terra. Ele finalmente começou a formar seu corpo espiritual. Todas essas calamidades agora foram superadas por ele. Ele simplesmente não é humano. Porque há tantos fenômenos fantásticos estão aparecendo conforme Lin Lanjan está atravessando a destruição da vida. Pode ser apenas porque sua base é muito sólida. Todos não podiam deixar de imaginar isso em seu coração. Todas essas coisas que ocorreram em torno de Li Ming foram contrárias a tudo o que eles sabiam sobre as artes marciais. Talvez ele tenha um corpo divino inato, como o Dante a extremo violeta, ou talvez ele tenha algo parecido como uma alma do trovão que nasceu com ele. É difícil explicar o que está acontecendo. Havia muitos segredos estranhos no corpo de Li Ming. Embora não fosse incomum para um gênio ter segredos, os segredos de Li Ming eram místicos demais. Embora se diga que um artista marcial na primeira etapa da destruição da vida precisasse decompor cada parte de seu corpo e reformar um espírito, ninguém poderia renascer tão completamente como Li Ming. Até mesmo seu cérebro e esqueleto haviam se reformado. Isso poderia realmente ser chamado de vida após a destruição. Depois que o coração se formou, em seguida foram os vasos sanguíneos. As células que estavam flutuando com a energia do trovão começaram a ser unidas por algum poder sobrenatural. Todas essas células sofreram transformação através da energia, que mudou completamente de sua base mais fundamental. Quando os vasos sanguíneos começaram a se formar, primeiro apareceram como cristais translúcidos, tão claros ao ponto que se podia ver a energia circulando por dentro. A energia brilhante finalmente convergiu em sangue, parecendo um mercúrio dourado pálido, viscoso e profundo. Este era sangue novo. Não parecia sangue, mas sim uma energia líquida fluindo. Depois que o sangue apareceu, seções de ossos começaram a se formar. Estes ossos pareciam como se fossem esculpidos em vidro requintado, brilhando com uma luz cristalina radiante. Não só Li Ming herdou as qualidades resistentes e indestrutíveis de um artista marcial no caminho marcial do fortalecimento corporal, ele também herdou a verdadeira essência, contendo características de um artista marcial de destruição da vida no caminho marcial do recolhimento de energia. Não era um exagero dizer que se alguém pegasse um dos ossos de Li Ming e os polisse um pouco, eles não precisariam ser muito refinados antes de se transformarem em um tesouro de grau celestial de nível baixo. Depois que o esqueleto se formou, a carne e os órgãos ao redor começaram a se formar. Depois que a forma física foi transformada pela energia, cada grama de carne parecia feita de jade vermelho sangue sem o menor indício de impurezas. Depois de ser transformado e condensado através da energia de origem do céu e da terra, cada polegada de carne poderia conter uma enorme verdadeira essência dentro dele. Xixi. Um trovão dourado surgiu a partir da cabeça de Li Ming e envolveu seu corpo, formando uma rede apertada de trovões que parecia um casulo espesso. Li Ming estava dentro desse casulo. Ele era como uma borboleta, passando pela fase final de sua transformação. Tiras de músculos, camadas de pele, tudo lentamente reunido até os olhos, características faciais e membros se formarem. Finalmente, seus longos cabelos negros e cílios se renovaram, brilhando como uma energia gloriosa. O corpo inteiro de Li Ming estava nu. Seus joelhos estavam pressionados contra o peito, envoltos por seus braços, como se ele fosse um bebê recém-nascido enrolado em um casulo de trovões. Seus olhos estavam fechados e sua expressão era leve, como se ele estivesse dormindo. Embora ele tivesse um batimento cardíaco, ele não respirava. Nesta forma, seu corpo era naturalmente capaz de absorver a energia de origem do céu e da terra da energia pura que o rodeava. Sua aparência ficou mais bonita e perfeita, seu rosto mais esguio e forte.
Suas sobrancelhas retas inclinaram-se para suas têmporas e sua pele parecia uma obra de arte esculpida no mais precioso jade. Suas costas eram altas e largas e suas pernas eram longas e finas. Seus calcanhares eram sólidos e poderosos. Cada linha sutil de seus músculos estava cheia de uma beleza poderosa e dominante. Neste momento, todo o seu corpo poderia ser chamado de perfeito. Ele ficou em um sono profundo por 8 a 10 horas, quando completava esta fase final de sua transformação. Nenhum dos artistas marciais nos arredores foi embora, todos permanecendo para testemunhar este evento importante. Lentamente, o primeiro raio de sol surgiu do leste, atravessando a neblina da manhã e iluminando a terra em um profundo brilho roxo. O ar roxo vem do leste, um sinal auspicioso para um dia de sorte, e Yang-un olhou para o sol nascendo no leste lentamente, com um sorriso incompreensível no rosto. Uma nova era de ouro está chegando. Eu realmente antecipo o que o futuro realmente nos reserva. No entanto, temo que o mundo que espera por você não seja tão feliz quanto você pensa que seja. Yang-un disse para si mesmo, sorrindo enquanto observava o distante casulo feito de trovões no qual Li Ming estava dentro. Então, ele disse com um sussurro fraco, talvez você possa ter as qualificações para se tornar a chave para esta era de ouro? Depois que o sol nasceu, arqueou-se para o oeste. À tarde, mais da metade do segundo dia já havia se passado. Para um artista marcial que viveu por mais de 1000 anos, este era apenas o tempo que levava para meditar. Para muitos artistas marciais que atravessavam a destruição da vida, formar seu corpo espiritual era um processo extremamente longo. Alguns podiam até usar o tempo de um mês inteiro. Na noite passada, Li Ming usara apenas um quarto de hora para formar seu corpo. No entanto, os sutis detalhes de sua transformação realmente exigiam uma quantidade muito maior de tempo. À noite, a matriz seladora dos céus tremeu de repente. Toda a rica e dispersa energia de origem do céu e da terra começou a avançar de volta para a matriz seladora dos céus como uma onda crescente. Xixi. O relâmpago acendeu. A energia de origem do céu e da terra formou um redemoinho violento e selvagem. Depois que um artista marcial avançava com sucesso a destruição da vida, a verdadeira essência excessiva em seu Dantian se espalhava por todo o corpo, deixando sem verdadeira essência. E depois que o corpo humano se transformava em um corpo espiritual que poderia conter a verdadeira essência, seu corpo também teria um déficit de verdadeira essência. Isso faria com que eles absorvessem loucamente a energia de origem céu e a terra aos seus arredores, preenchendo como uma energia várias vezes maior que a anterior. Essa também era a razão pela qual um artista marcial na primeira etapa da destruição da vida era muito mais forte do que um artista marcial no reino núcleo rotativo. Normalmente, um artista marcial precisava de vários dias para absorver energia. Para Li Ming, embora a energia de origem do céu e da terra fosse tão rica quanto poderia ser, sua base era extremamente sólida e, portanto, ele precisava de muito mais energia. O corpo de Li Ming era como um poço sem fundo. Um enorme ciclone de energia apareceu no céu, formando um funil no centro que se estendia até a matriz seladora dos céus e constantemente reunindo a energia de origem do céu e da terra naquele ponto. Li Ming absorveu toda essa energia com a avidez do seu casulo de trovões. Depois de um quarto de hora, a energia de origem do céu e da terra ao redor foi quase completamente absorvida. Neste momento, esse casulo de trovão também explodiu com um brilho abundante. Um eco fraco dos céus soou novamente e o sopro do grande Dao pareceu avançar através do mundo místico e lançado como se um dragão divino estivesse nascendo. O olhar de todos estava trancado no casulo. O casulo se transformou em incontáveis arcos de trovão que se dispersaram. Com o glorioso pôr do sol desaparecendo atrás dele, Li Ming apareceu flutuando no ar, envolto em um manto branco intocado. Bonito e esbelto, sua índole era etérea e sublime, como se não fosse deste mundo. Seus passos estavam calmos. Enquanto caminhava ao vento, seus cabelos negros dançavam ao vento, impulsionados pela energia de origem frenética do céu e da terra. Seus olhos eram tão misteriosos quanto as estrelas e,
quando se olhava para eles, era como se pudéssemos ver os mistérios do céu interior, facilitando a sua perda dentro de seu olhar. Naquele momento, Lin Ming estava encharcado pelos raios do sol poente. Um talento inigualável como uma aparência divina, esta imagem marcou-se para os corações dos artistas marciais para sempre. Isso é realmente incrível. A princesa do reino divino da Forja Sublime Yi Qingjun disse. Ela não pôde deixar de reconhecer que, nesse momento, Lin Ming estava cheio de um encanto infinitamente sedutor. Ao lado dela, Yi Qingfeng sorriu levemente. Ele realmente é um gênio inigualável dessa era. Se pudermos de alguma forma conquistá-lo para o nosso reino divino da Forja Sublime, nossos benefícios serão infinitos. Enquanto ele falava isso, ele se virou para sua linda irmã mais nova, seu sorriso brilhante se alargando.